César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Você que está aí com a sua Bíblia, abra comigo num texto muito conhecido. Eu quero que você abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 16. Atos dos Apóstolos 16, versículo também é o versículo 16. Nós estaremos agora trazendo uma palavra, uma direção de Deus. Você é muito rápido, muito objetivo, e eu sei que essa palavra é uma palavra muito profética. Já faz alguns dias que essa palavra está dentro do meu coração, e hoje eu tive ali um momento de oração, um momento em que nós estávamos preparando a mensagem, uma direção de Deus, e o Espírito de Deus confirmou essa palavra no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo de número 16. Vou pedir para que você que está aí, primeira vez na nossa live, seja muito bem-vindo. Quando você tiver uma oportunidade, se você ainda não conhece a nossa igreja, eu creio que em breve, irmãos, ali para começo de abril, nós já estaremos aí retomando gradativamente as atividades presenciais em nome de Jesus. Irmãos, a gente crê que Deus está falando através da live, mas é só o Senhor para dar graça aqui, É só o Senhor para nos impulsionar. É saber que é Deus que tem soprado nos nossos ouvidos, nos mudos, para eles tocarem com tanta unção, com tanta alegria, e saber que você está recebendo aí na sua casa. Então, valoriza isso, tá? Valoriza a sua igreja, valoriza aqueles que têm orado pela tua vida. Não despreza não, fica firme aí que vai dar tudo certo. Nós vamos vencer, nós vamos atravessar esses dias de desesperos aí, serão soprados aí por um tempo de graça. Nada se compara com aquilo que há de vir ainda. Atos 16 diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o lançaram à praça na presença dos magistrados. E apressando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se lhe moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos das prisões de todas. E acordando o carcereiro, e vendo as abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou grande voz e dizendo: não te faça mal nenhum, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, soltou dentro de todos trêmulo e prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo? E disseram eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço humildemente mais uma vez que o Senhor venha usar a minha vida. É com muito temor, ó Deus, que eu me coloco diante dessas câmeras, ó Pai,
para anunciar da tua palavra. Eu sei que agora existe dezenas, para não falar centenas de pessoas, ó Deus, nos assistindo, ou melhor, ouvindo e prestando um culto ao Senhor. E muitos ansiosamente esperam por uma palavra, por uma direção. Eu tenho a convicção, ó Pai, de que nada que sairá da minha boca é da minha vontade, porque essa é a minha oração. Eu peço que o Teu Espírito, ó Deus, sopre através dos meus lábios as palavras direcionadas a cada coração, a cada vida, ó Pai, que necessita neste momento de uma palavra, de um direcionamento, ó Pai, que o Senhor tenha poder e liberdade para agir nesses corações em nome de Jesus. Pai, repreende todo espírito maligno, todo mal, que de alguma forma, Deus, tenta distrair, tirar a atenção dos Teus filhos e impedir, ó Deus, com que essa palavra, como uma palavra profética, traga vida a esses lares em nome de Jesus. Pai, nós abrimos não somente os nossos ouvidos, mas nós abrimos principalmente o nosso coração, para que como uma terra fértil, receba nessa noite uma porção da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e graças a Deus. Queridos, como eu acabei dizendo, com certeza você já ouviu falar desse texto. É um texto que é muito conhecido e que fala sobre um momento muito importante da igreja, do crescimento da igreja de Cristo, através da vida do apóstolo Paulo. Um homem que foi transformado através do poder de Deus, alguém que realmente Deus transformou. E a transformação de Paulo, é até importante nós citarmos um pouco isso, a transformação de Paulo mostra que para Deus nada é impossível. Quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, Ele vai usar de todas as circunstâncias para que essa obra aconteça. Então talvez hoje você tenha resistido a se mergulhar. Eu tenho uma notícia, eu não sei se ela é boa para você, eu sei que para Deus ela é. Eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, mas eu quero dizer para você que de uma forma ou de outra, Deus mexendo, Deus permitindo algumas situações acontecer na tua vida, a obra que Ele tem para fazer na tua vida, ela vai se concluir em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. O que acontece é que muitas vezes nós resistimos a esse processo, e às vezes por nós resistirmos, Deus precisa tocar em situações que nós não gostaríamos que Ele tocasse. Deus precisa mexer em áreas que nós não queríamos que Ele mexesse, mas para que a obra de Deus, a boa obra de Deus, se cumpra em nossas vidas, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque é aquela frase que o pastor sempre repete nos cultos: Deus te ama tanto que Ele prefere ferir do que te perder. A Bíblia vai dizer que Paulo está na sua caminhada. Paulo agora que é transformado pelo poder de Deus, Paulo agora começa a anunciar o Evangelho. E aqui Paulo está vivendo um dos momentos muito especial da vida de Paulo, porque a palavra está sendo anunciada, o Evangelho está sendo anunciado. O interessante é nós entendermos que Paulo, incansável, Paulo estava totalmente determinado a fazer na sua trajetória, naquilo que Cristo colocou. E preste atenção, Paulo estava sendo perseguido, Paulo estava em outras ocasiões sendo açoitado, Paulo já tinha sido preso, mas o coração de Paulo estava feliz. Por quê? Porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Nesses dias, quantas pessoas estão dizendo que são felizes, mas elas são completamente pessoas infelizes por dentro. Por quê? Porque estão fora do propósito. E quando nós estamos no propósito, nós podemos até atravessar por dias difíceis, mas a certeza de fazer aquilo que Deus nos colocou nessa terra, nós atravessamos por prova, nós atravessamos por dificuldade. E olha para cá, talvez tem pessoas que olhem para você, e você que está vivendo isso, esse propósito de Deus, essa alegria, talvez hoje você está vivendo um dos piores momentos aqui na terra, na sua vida, mas o seu coração está em paz. Sabe por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Pastor, como assim? Estou fazendo a vontade de Deus, estou passando por luta. Irmãos, o que nós passamos por aqui não se compara à glória que há de vir sobre as nossas vidas. Se o seu coração está fazendo a vontade de Deus, independente do teu momento, fica tranquilo, Deus vai te honrar nessa caminhada em nome de Jesus. Paulo está chegando a uma cidade. A Bíblia vai dizer que Paulo agora está chegando a uma cidade, ele está partindo uma cidade da Macedônia. E a Bíblia vai dizer que todos os dias Paulo ia à beira de um rio para orar. Agora note-se, Paulo, ele não tinha trabalho. Paulo abriu mão das suas coisas, Paulo abriu mão daquilo que o sustentava para fazer a vontade de Deus. Escute isso, guarda no teu coração, que essa palavra é muito forte.
E no tempo de oração, Paulo era um homem de oração. É por isso, irmãos, que nós temos falado muito nesses 120 dias sobre oração. Paulo era um cara determinado, e a intimidade de Deus com Paulo se via através da oração. A Bíblia vai dizer que Paulo indo orar nesse dia, como assim acostumava, à beira do rio, junto com alguns discípulos de Paulo, a oração. A Bíblia vai dizer que o Senhor levanta uma pessoa para sustentar o ministério de Paulo. Note-se, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Marcel, quando a gente está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que nós precisamos, Deus vai colocando no nosso caminho. Olhe para cá. Às vezes nós estamos tão preocupados, volto a citar aquela cena que eu vi ontem, que eu vi hoje pela manhã, filas e filas imensas de pessoas desesperadas, de pessoas achando que as coisas vão acabar. Escute, preste muita atenção, nós precisamos ser prudentes, a Bíblia nos ensina isso, mas onde está a nossa confiança em Deus? Se eu tenho feito a vontade de Deus, se eu tenho literalmente agradado o coração de Deus, se eu tenho buscado em revelação, através da oração, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho que ter a certeza que na minha trajetória, Deus sempre vai colocar as pessoas certas para sustentar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Talvez hoje você esteja desesperado, correndo atrás de algo. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Desperta no teu coração o sentimento de orar mais. Desperta no teu coração o sentimento de buscar mais. Incansavelmente Paulo, seus discípulos, Paulo, Sila e aqui Lucas e outros discípulos que andavam junto, a Bíblia vai dizer que a todo tempo eles oravam, porque a oração nos traz a revelação, a oração nos traz intimidade, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos leva aonde os nossos pés não podem levar. A oração chega aonde nós não conseguimos entrar. E eu posso te garantir algo: quando você ora, o sobrenatural se move sobre a tua vida. E Deus sempre responde a oração de um justo. Deus sempre responde. Deus respondeu a oração de Ana, Deus respondeu uma oração de Moisés, Deus responde a oração de quem se coloca diante. É isso que o profeta Jeremias vai dizer ao povo de Deus: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós oramos a Deus, há sempre uma resposta. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida, eu quero liberar uma palavra profética. Talvez nesses dias que muitos estão dizendo: olha, é o fim, eu quero dizer para você, Deus já tem preparado através da sua intimidade respostas e pessoas certas para colocar no teu caminho, para te abençoar, para abrir portas que você nunca imaginou na tua vida, para fazer com que teu nome seja lembrado em lugares que você nunca imaginou estar. A última palavra na tua vida não vem desse sistema, a última palavra não vem do advogado, a última palavra não vem do médico, a última palavra na tua vida vem do Senhor. E Deus já está colocando as pessoas para sustentar o propósito sobre a tua vida. E se você crê na tua casa, dá um glória a Deus em nome de Jesus, aleluia. Paulo e Silas estão na oração, e a Bíblia vai dizer que no versículo 16, que mais uma vez indo orar. Note-se, irmãos, Paulo e Silas estavam fazendo aquilo que era certo. Paulo estava indo orar. A oração ia para um lugar de oração. E sabe o que acontece aqui? A Bíblia vai dizer que nessa trajetória existe vamos entrar num outro cenário. A Bíblia vai dizer que por alguns dias naquela cidade existia uma menina que era dominada tanto pelos homens como também pelos espíritos que se manifestavam na vida daquela mulher. Escute, é dessa forma que o diabo deseja. Abre-se um parênteses, nós já voltamos à oração. É dessa forma que o diabo deseja trabalhar nesses dias. Primeiro, que nós nos tornamos escravos de pessoas, dependentes de pessoas. Olha para cá, tem pessoas que Deus vai arrancar. Volto a dizer, Deus sempre coloca pessoas para nos abençoar, mas a minha confiança não deve estar nas pessoas. Essa menina, por situações que aconteceram, e não dá tempo da gente falar agora, ela se torna tanto uma escrava espiritual, como uma escrava na vida física, humana, de pessoas. E quantas pessoas estão reféns dessa situação? Quantas pessoas hoje não conseguem mais desenvolver a sua vida porque estão paradas às situações, às coisas que aconteceram, ou até mesmo a pessoas.
não consegue se relacionar mais com outra pessoa, não consegue se desenvolver profissionalmente porque se decepcionou ou porque está amarrado a algumas situações. Deixa eu dizer uma coisa para você: para que novas alianças e alianças certas com pessoas aconteçam na tua vida, é necessário você se romper com pessoas que estão atrapalhando o processo de Deus na sua vida. E o cenário dessa menina era de escravidão, tanto física como escravidão espiritual. E eu não preciso ser profeta para revelar nessa noite que muitas pessoas que estão do outro lado, estão nos assistindo, são escravas de pessoas. Não conseguem resolver a situação se não forem dependentes de outras pessoas, Alessandro. São amarradas a outras pessoas, são literalmente presas a outras pessoas, são dependentes de outras pessoas. Escute uma coisa: se a pessoa não fizer, ela não consegue, e acaba gerando-se uma escravidão. E nessa noite Deus quer quebrar isso. Volto a dizer, Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: as alianças existem, mas a dependência não pode existir. A minha dependência precisa ser no Senhor, que construiu o céu e tem o domínio sobre toda a terra. Essa menina, por causa disso, ela se torna também escrava espiritual. Espíritos de demônios dominavam a vida daquela menina. E Paulo e Silas, a Bíblia vai dizer que ouvindo ela falar nada mais, nada menos do que a verdade. Porque tem situações que estão na nossa vida, olhe para cá, que nós achamos que está normal e não está, irmãos. Aquela menina, ela citava simplesmente palavras verdadeiras, mesmo possessa de um espírito de demônio. Ela falava: lá vem os homens de Deus. Porque isso mostrava uma naturalidade. E é dessa forma que o diabo trabalha, aprisionando, mas achando que está tudo normal, prendendo, escravizando pessoas, mas mesmo assim, achando que tudo está normal. Deixa eu dizer algumas coisas para você do Espírito Santo de Deus. Tem muitas áreas da sua vida hoje que poderiam estar muito melhor do que elas estão, mas a naturalidade, e até por forças de homem, e até por forças espirituais, tem travado. E sabe qual é o teu discurso hoje? Porque você está enxergando dessa forma, e Deus, em nome de Jesus, nessa noite, está quebrando as barreiras desses teus olhos, para que você possa enxergar que o teu Deus pode fazer muito mais para a tua vida. Barreiras estão caindo por terra, escamas estão caindo por terra, para que você possa enxergar que ainda tem coisas que podem estar travando a tua vida emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Só que qual é a forma do diabo trabalhar? Parece que está tudo normal. Não, isso não tem problema, porque o que aquela menina estava dizendo era normal. Seria até uma massagem para o ego de Paulo, Silas, porque eles estavam vendo que eles eram literalmente aquilo que eles eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia vai dizer que essa situação gerou uma inquietação no coração de Paulo, uma revolta. Então agora, qual é os irmãos da Universal? Uma revolta, revoltado. Escute, Paulo literalmente ficou revoltado com aquela situação. A Bíblia vai dizer que Paulo, ouvindo aquilo que poderia massagear o ego dele, porque era isso que eles eram, servos do Deus Altíssimo, Paulo se posiciona, e a Bíblia vai dizer que Paulo não se conforma com o que está acontecendo diante daquela situação. Irmãos, olha para cá, volta para outra cena agora. Olhando pelos olhos de Paulo agora, está na hora de nós olharmos para situações da nossa vida e nos posicionarmos, nos revoltarmos com essa situação, nos revoltarmos não com Deus, porque tem gente que blasfema contra Deus, reclama contra Deus, acha que Deus é culpado. Não, irmãos, Deus não é culpado não. Essa é a hora da igreja literalmente se posicionar como a igreja e se revoltar contra um sistema que está fazendo pessoas de escrava e também pessoas escravas espiritualmente. Agora o olhar para nós dentro dessa mensagem é como Paulo olhando para as pessoas sendo escravas, e esse é o meu papel, esse é o seu papel como igreja, ser boca do Senhor para libertar no nome de Jesus aqueles que estão cativos. Paulo se revolta, irmãos, é tempo da gente se posicionar. A gente não pode olhar para esse cenário, e volto a dizer, olhando como Paulo estava olhando, eu não posso achar que tudo isso é normal, eu não posso achar que tudo isso eu tenho que engolir, eu tenho que me posicionar espiritualmente, entender que existem forças contrárias que tentam reger contra
A igreja, irmãos, quantas pessoas que você conhece estão morrendo na fé? Quantas pessoas da sua família você sabe que está morrendo na fé? Mas isso não é normal. E agora é essa visão. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, e esse é o medo da igreja de hoje, de falar o que a Bíblia manda a gente falar e sofrer retaliações. Não, pastor, deixa lá, o diabo lá, eu aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto a nossa mentalidade for uma mentalidade covarde de situações que estão se levantando, nós não vamos avançar. E digo mais, em nenhuma área, nem como igreja, nem pessoal, nem espiritual. Por quê? Porque nós estamos nos acovardando por medo de retaliações. Se eu sei que eu estou em Deus, irmãos, eu tenho que avançar, eu tenho que confrontar. Paulo olha para aquela situação e ele não se conforma, como você deve olhar para situações na tua vida, na tua casa, e não se conformar. É normal teu marido já não querer mais ouvir, participar dos cultos, não orar mais como orava. É normal ele ter voltado, retroceder na fé, e já voltou a tomar aquela cervejinha que ele já tinha libertado há muito tempo. Você acha que é normal isso? Você acha que é normal você deixar de orar como você orava, de buscar como você buscava? Você acha que é normal isso? Você acha que é normal os seus filhos, que tem uma promessa de Deus, começar a se afastar da presença de Deus e está andando com más companhia? Você acha que é normal isso? Irmãos, eu estou aqui para falar o que Deus mandou falar, porque é isso que muitas vezes nós achamos. Paulo se posiciona, eu vou dizer de novo, Paulo se posiciona como um homem de Deus, alguém que conhece o mundo espiritual e sabe que a palavra de Deus tem poder. Pastor, mas se tiver retaliação aqui na terra, a gente pode até passar por retaliação aqui na terra, mas sempre haverá recompensa no céu. Sabe por quê? As coisas da terra vão passar, mas as coisas do céu são eternas. Paulo repreende, a Bíblia vai dizer que os homens aprendem Paulo e levam Paulo para a praça pública. A Bíblia vai dizer que arrancam a roupa de Paulo e começam a açoitar Paulo com varas. Olha a humilhação. E talvez se Paulo não fosse crente, como nós precisamos ser de verdade, eu falo nós, é começar do altar, não é uma direta não, é começar do altar. Se Paulo não fosse crente, ele poderia dizer: cadê Deus? Se eu estou aqui falando a verdade, se eu estou aqui pregando a verdade, se eu estou aqui libertando aqueles que são cativos, porque essa é a autoridade que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para nós a autoridade. Jesus disse: há obras ainda maiores em meu nome. A glória na nossa é dele, mas Deus quer usar a minha vida, que Deus quer usar a tua vida para obras maiores. Tem muita gente que não acredita porque não vê as obras acontecendo, irmão. Mas Paulo poderia agora, açoitado, dizer: olha só, eu estava fazendo certo. E aí, irmãos, tem gente que trabalha, o diabo trabalha assim na mente de alguns irmãos. E o que adianta você ficar 1h, 1h20 agora aí na sua casa, ao invés de assistir uma partida de futebol, ao invés de assistir uma novela, né? Você está ouvindo o pastor falar, sua vida, as pessoas elas não conseguem entender que é dessa forma que o diabo trabalha, para que você questione, você murmure. Paulo, a Bíblia diz que as coisas pioraram. A Bíblia vai dizer que Paulo já não bastava ser açoitado, humilhado em praça pública. O diabo queria realmente que Paulo retrocedesse, que Paulo voltasse, mas Paulo sabia o propósito dele. Silas sabia o propósito dele. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós sabemos quem nós somos, ou melhor, se você não sabe, eu vou dizer: você é filho do Deus Altíssimo, e sobre a tua vida foi delegado uma autoridade, e dentro de você mora a própria presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E Deus não colocou em você o espírito que retrocede por causa de problema. Deus colocou em você o Espírito Santo para você avançar, para você pregar, anunciar boas novas e ser boca de Deus nessa terra. Poderia piorar? Poderia. O que aconteceu? Paulo e Silas foram lançados dentro da prisão. Mas não foi em qualquer prisão. A Bíblia vai dizer aqui que a ordem ao carcereiro era que o guardassem muito bem. Irmão, sabe o que eu vou falar com você? Eu acho que lá no inferno deve ter uns painel de LED assim, Marcel. Alguns têm umas fotinhas em 3x4. Eles não querem crentinho mequetrefe da vida? Sabe aqueles crentinho mequetrefe? Nem sei se é isso aí, mas isso é mesmo. Como que é?
isso daí. Mequetrefe. A voz aqui no meu ponto, o meu Espírito Santo soou aqui no meu ouvido aqui agora. Mequetrefe. Tem crente que é mequetrefe. Qualquer batidinha do pé do diabo já sai rasgando. Então deve ter uma fotinho lá, 3x4, no painelzinho do inferno. Não, isso aqui é nosso. Isso aqui é lavado e remido também pelo Jesus. Jesus não abençoou. Isso aqui é nosso. Isso aqui não é do diabo não, só usando exemplo. Mas lá no painel do inferno deve ser uma fotinho 3x4. Mas deve ter alguns, irmãos. Deve ter uns outdoor lá, filho. Deve ter uns outdoor. Porque tem dia, irmãos, que eu acho que o diabo só tem a minha foto lá. É impossível. Porque só porrada. Eu falo pra você, mas a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Tem muita gente que acaba se amedrontando e se acovardando. O peso espiritual sobre a vida de Paulo e Silas era tão grande que a resposta, ou melhor, a ordem para esses homens que iam guardar para o carcereiro coloca eles, guarda bem eles. Tem um monte aqui, mas guarda bem eles. O carcereiro pega eles, joga no fundo das prisões. Estava lá no final. Se era ruim, irmãos, ali é o lugar onde que Paulo e Silas estavam no pior. Mas aí que vem a diferença. Paulo e Silas estão na prisão. Paulo e Silas está amarrado nas suas mãos. A Bíblia vai dizer aqui, que os seus pés estavam presos em troncos. Isso quer dizer, Paulo e Silas não moviam as mãos, Paulo e Silas não moviam os pés. Eles estavam presos. Eles estavam literalmente presos, todos machucados. Já tinham passado o dia apanhando. Por causa do quê? De fazer a coisa certa. Irmãos, eu não sei se é boa notícia, se é ruim, não sei se eu falo, se eu não falo. Irmão, vai ter dia que nós vamos tomar porrada. Mas é no dia que a gente toma porrada que a gente vê quem é crente. Crente não, que é crente é o teu diabo, quem é filho de Deus, quem é realmente cristão, quem é servo do Deus Altíssimo de verdade. É nessa hora da prova, é nesses dias que o comércio fecha, que a gente está vivendo uma tortura emocional, psicológica. É nesse dia que nós somos provados para ver se realmente a nossa fé está no Senhor ou se nós somos bananas espirituais. Olha, até falei isso aí, não sei se podia falar. Aí tem gente que vai falar assim, meu Deus, o pastor falou banana espiritual. Se você pegou, é porque isso é nessa hora, quando nós somos provados, é no fogo. Quando nós somos literalmente provados no fogo. Quando as portas se fecham, quando as coisas se travam, quando nós olhamos para o lado e não vemos saída, é nessa hora que nós vemos de verdade quem nós somos diante de Deus. Paulo e Silas está preso, você sabe qual é a história. Paulo e Silas está amarrado nas mãos, amarrado nos pés, amarrado no tronco, mas a voz de Silas, a alma, o espírito de Silas e Paulo não está preso, porque a pior prisão de um homem não são as correntes que prendem as mãos, não são as correntes que prendem os pés, não são as grades. A maior prisão de um homem está dentro do seu emocional, porque tem muita gente livre, Marcel, mas estão presas emocionalmente, estão presas literalmente, o seu coração amargurado, triste, não consegue louvar e agradecer a Deus. Mas quem é liberto de dentro para fora, e é isso que Cristo quer fazer na vida de pessoas hoje, libertar você que está preso aí atrás dessas grades emocionais, libertar suas emoções, libertar teu coração. E quando teu coração é livre, a tua boca fala o que teu coração está cheio. Paulo e Silas poderiam reclamar, Paulo e Silas poderiam murmurar, Paulo e Silas poderiam questionar, mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas poderiam estar presos fisicamente, mas a alma, o espírito estava livre, porque Jesus Cristo os libertou. Aleluia, aleluia. E é isso que nós precisamos ter nesses dias de hoje. Olha para cá, as pessoas estão tentando nos confinar, colocar dentro de casa, irmão. Meu Deus do céu, eu fiquei 14 dias dentro do meu apartamento, irmãos. É que eu sou crente de verdade, sou convertido, mas a minha vontade era sair voando igual o super-homem daquela janela. Não aguentava mais. Sangue de Jesus tem poder. Um dia me quis meter um louco na minha mulher, falar assim, na pastora Carla, falou assim, Carla, eu vou levar o lixo. Ela disse, não. Eu queria levar o lixo, irmão, coisa que eu não suporto, é levar o lixo. Mas eu queria para sair de casa. Disse, não, Deus, os 14 dias. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é isso que o diabo quer querendo fazer. Fechar. Só que quem é liberto de dentro para fora,
essas coisas não nos param. O diabo está tentando te travar fisicamente, mas se você é liberto de dentro para fora, emocionalmente e espiritualmente, essas prisões que o sistema tenta nos colocar, não vai nos prender. E é tempo, nesses dias de desespero, nesses dias aí que o mundo está pregando desespero, é nesses dias que eu e você vamos levantar a nossa voz e vamos dizer: bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se tem cadeias emocionais, se tem algo te prendendo de dentro para fora, está caindo por terra hoje. Aleluia. Irmãos, eu sinto a graça de Deus pregar essa mensagem, irmãos. Eu estou falando no Espírito isso. Eu não estou brincando com a tua emoção, não. Se liberta de coisas que te travam e você vai sentir a maior liberdade na sua vida. Se liberta das prisões emocionais e você vai se sentir livre para viver a vontade de Deus nessa terra, porque ninguém pode parar aquele que é livre, liberto de alma e de espírito. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus te libertou, Jesus te libertou de todo o mal que o diabo tentou prender a sua vida. Aleluia. E sabe o que acontece? Paulo e Silas começam a cantar louvor. Pode já subir e se preparar já. Paulo e Silas começam a cantar. Eu não sei que canção que era, Beto. Talvez seja a Ele a glória. Talvez seja uma canção a qual Paulo e Silas estavam ali espontaneamente cantando. Eu não sei dizer se tinha algum hininho da harpa. Seu irmão Paulo e Silas era da Assembleia de Deus e tinha lá uma harpa cristã. Eu não sei. Eu não sei se era eu não sei. Mas era a alma deles que estavam livre. E uma alma livre, um espírito livre, abre os céus. Eles começam a cantar. Eita Deus, eu sinto muita graça de Deus para falar isso. Eles começam a adorar a Deus. Eles começam a exaltar a Deus, e a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a cantar, quem estava à sua volta começou a ouvir, porque é isso que nós precisamos entender. Quando nós profetizamos, quando nós liberamos palavras de vitória, pessoas que estão doentes e presas à nossa volta começam a receber a cura. É por isso que o diabo quer te calar, é por isso que o diabo quer te prender, é por isso que o diabo quer aprisionar a tua emoção, o teu corpo. Em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Ele começa a cantar, e a Bíblia vai dizer que à meia-noite, ou melhor, perto da meia-noite. E sabe o que é interessante aqui? Se você olhar 11h59, 23h59, e se você olhar meia-noite 1 para o céu, estiver olhando para o céu, dá 23h59, aí você continua olhando para o céu até meia-noite 1, você vai falar assim: nada mudou. É o que nós pensamos. Mas muita coisa pode mudar. Escute. Escute. Deus pode fazer coisas que você nunca imaginou. Dê essa liberdade para Cristo. Talvez você não está enxergando nada aos seus olhos, mas quando você está com o teu coração grato a Deus, as coisas estão acontecendo. Sabe por quê? Porque quando Paulo e Silas estavam presos na terra, o céu estava se abrindo, porque o céu não está em crise. Não tem lockdown no céu. Não tem anjo proibido de se movimentar no céu. Não tem um Jesus coitadinho velho, um Deus coitadinho, que eu sempre achava que Deus era um velhinho barbudo que andava com uma bengalinha na mão. Deus não está limitado a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto o teu coração está livre, enquanto a tua alma está livre, enquanto a tua boca está exaltando ao Senhor, e você está literalmente vivendo um tempo de paz diante de toda caos, Deus está libertando situações, e Deus está mudando, virando página da tua vida. 23h59 até meia-noite 1, parece que não aconteceu nada, mas no mundo espiritual tem muita coisa acontecendo. E deixa eu dizer uma coisa para você, como profeta: tem página virando hoje, tem dia novo chegando sobre a tua vida. E se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Paulo e Silas começam a cantar, e a Bíblia vai dizer, versículo 26: e de repente, Deus ama de repente. De repente as coisas vêm. De repente, lá em Atos dos Apóstolos, veio como línguas repartidas de fogo, e começou a encher aquele lugar. Deus ama de repente. Deus ama de repente.
Porque Deus não precisa do tempo, Deus precisa da tua fé, porque para Deus qualquer coisa, qualquer tempo é tempo. Deus não precisa ser limitado a um relógio, a um cronômetro. Não, Deus não precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é Deus do de repente. De repente Deus pode virar a página, de repente Deus pode abrir a porta, de repente Deus pode liberar a cura, de repente algo pode acontecer. Só você precisa entender. Abra a sua boca, declare palavras de vida, declare palavras de vitória. Uma grande terremoto veio. E quando você ouve falar de terremoto, o que é que você pensa? Desgraça. Pastor Ruth, se alguém falar assim, teve um terremoto lá na cidade tal, qual é a primeira coisa que você vê na mente? Desgraça. Porque tem muita coisa boa que vem embrulhada de forma que nós achamos que é ruim. Talvez hoje Deus está fazendo um terremoto na tua casa e você está achando que é para destruição. Deus está dizendo não, é para que cadeias comecem a cair da tua vida em nome de Jesus. Meu Deus. Talvez você está falando assim, tem um terremoto, tem um barulho estranho, está acontecendo coisas que eu não imagino, e talvez o seu coração está em medo. Deus está dizendo para você, eu só estou usando esse terremoto porque tem coisas prendendo você no mundo espiritual, e essas coisas começam a cair por terra. Cadeias estão caindo por terra. Guarda isso no teu coração. Se o seu coração está no Senhor, se você tem deixado Deus agir na sua vida, esse terremoto não te mata. Esse terremoto abre portas. Meu Pai, tinha portas fechadas, tinha cadeias que estavam prendendo, mas esse barulho que você fez aqui na terra de glória voltou como um barulho de terremoto dos céus, para quebrar coisas que estavam prendendo você e a sua casa, em nome de Jesus. O que era para ser um caos, na verdade foi um tempo de bênção sobre a vida daqueles homens. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que pode transformar até as maldições na tua vida em bênção do Senhor.